Bom dia, turma do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os biomas brasileiros e estudamos também sobre os ecossistemas que integram esses biomas. Para darmos continuidade, nós vamos estudar na aula de hoje as alterações que ocorrem nos ecossistemas. Os ecossistemas, eles estão permanentemente suscetíveis a perturbações que geram alterações em seus elementos, tanto nos componentes vivos como nos componentes não vivos. E dependendo da magnitude, ou seja, da intensidade dessas perturbações, dessas modificações, os ecossistemas eles recuperam o seu equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? Eles voltam à origem, eles conseguem recuperar os danos que foram causados nesse ecossistema. Essas perturbações, essas transformações, elas podem ser de origem tanto natural quanto causada pelo ser humano. Na aula de hoje nós vamos ver as alterações que são causadas por origem natural, ou seja, alterações que são causadas devido a fatores ambientais, climáticos, ou seja, ou até mesmo fenômenos climáticos, tá? E na próxima aula nós vamos ver as alterações que são causadas a partir da ação humana. Primeiro nós vamos falar sobre os desastres naturais. O que são esses desastres naturais? São os fenômenos tais como furacões, inundações, secas, erupções vulcânicas. E esses fenômenos naturais, eles ocorrem há muito tempo, desde a formação do nosso planeta. Esses fenômenos, apesar de fazerem parte da dinâmica natural, eles são considerados desastres, pois afetam significativamente o ambiente. No Brasil, nós somos privilegiados aí, entre aspas, né? No Brasil, os principais desastres naturais são provocados por secas, inundações e deslizamento de terra, em que a magnitude não é tão intensa como em uma erupção vulcânica ou um furacão. Há outro exemplo de desastre natural são os deslizamentos de massa de terra, ou seja, deslizamento de terra. Onde acontece, como acontece e por quê? Os deslizamentos de massa de terra frequentemente acontecem em algumas regiões do Brasil. Ocorre pelo deslocamento do solo em encostas de morros, causado principalmente pelo aumento do nível de chuva. Onde acontece em ambientes urbanos, né? E tem como fator que causa principalmente, tem como principal causa, melhor dizendo, as construções em locais inadequados, né? Ou até mesmo a retirada da vegetação, cortes no terreno e alterações na drenagem da água. É comum a gente ver em noticiários, logo após chuvas intensas em algumas regiões, principalmente Rio de Janeiro e Santa Catarina, deslizamento de encostas de terra. Por quê? Porque é um local onde não é adequado para habitação e por conta de diversos outros fatores, pessoas acabam construindo nesses espaços e, infelizmente, acontece esses deslizamentos de terras que pode deixar até vítimas, né? Pode levar pessoas a serem a óbito por conta da magnitude do desastre. Outro exemplo são as cheias. O que é cheias? As cheias são as inundações. Elas acontecem em locais próximos a áreas alagadas. Quanto à fauna, não há muito prejuízo, porque os animais que ali habitam eles já estão adaptados àquele ambiente, tá? Também são exemplos de desastres naturais e que podem causar morte. Entretanto, as cheias não causam grandes impactos nos ambientes naturais. Os seres vivos que habitam essas regiões afetadas, eles já vivem próximos a áreas alagáveis, estão adaptados a esse excesso de água. O solo, ele gradativamente vai absorvendo a água e os animais
e os animais que migram para as áreas mais afetadas tendem a retornar, restabelecendo o equilíbrio deste ecossistema. Quanto às cidades em que ocorrem as inundações, elas são construídas e desenvolvidas ao longo de ambientes naturais, onde os cursos de água apresentam uma dinâmica natural. Ao construir essas edificações em áreas de alagamento, as regiões urbanas ficam suscetíveis a inundações no período de cheias. E o que é a impermeabilização do solo? Tá? A retirada da vegetação e a impermeabilização do solo são fatores que potencializam os efeitos das cheias nos ambientes urbanos. Em condições naturais, a vegetação contribui para o processo de infiltração da água no solo. Por isso que é muito importante a gente defender a ideia que não devemos desmatar a natureza. Na aula de hoje, eu vou deixar uma atividade com base no conteúdo do vídeo e no estudo do texto seca, tá? A prova vai deixar o material de estudo e ao finalzinho do material tem um texto da seção Aqui Tem Mais, seca. O que é a seca? O que é uma seca permanente e seca sazonal? O que é? Qual a diferença da seca permanente para a seca sazonal? Vocês devem fazer o estudo do material, fazer a leitura e consultar esse material para responder. Vocês devem prestar bastante atenção nas questões que são propostas, tá? Todas as respostas serão com base no material de estudo. Esse mesmo material que eu deixarei aí no ambiente virtual, se você, aluno, preferir fazer a consulta no livro, está disponível da página 153 e 133 e 134 do livro de ciências, tá? Essa é a nossa atividade. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!